Agora, vejam só essa cena que também está repercutindo, esta mais nova. É uma cena absurda. Um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Civil de São Paulo após ser flagrado por câmeras de segurança agredindo uma mulher e tentando sequestrar uma criança no bairro do Limão, zona norte aqui de São Paulo. O vídeo mostra o homem abordando a mulher que caminhava com a criança de mãos dadas. Após uma breve discussão, ele joga ambas no chão e pega a criança no colo e tenta fugir. A ação é interrompida por um pedestre. O suspeito será indiciado por tentativa de sequestro e a polícia apura se ele estava alcoolizado durante o ataque. As investigações continuam para esclarecer os detalhes do caso. Olha só, para quem está nos acompanhando por imagens, ele simplesmente joga a mulher no chão, pega a criança no colo e sai. Aí vem um pedestre e fala, peraí, vem aqui, tenta segurar ele. A mulher que estava com a criança já corre também para tentar recuperar ali uma criança, imagino que desesperada nas mãos do criminoso. E ele, por força dessas duas pessoas, é que larga a criança e aí a senhora consegue sair ali com a criança nas mãos, correndo. Uma imagem absurda, à luz do dia aqui na Zona Norte de São Paulo. Coloca do zero aí, Fernandinha. Olha só. O cara chega, aborda, aparentemente não conhece tanto a senhora com a criança, não sei se é mãe e filha. E aí ela vai para o outro lado, ele vai indo atrás dela e não sei se discutem algo ali. Sei que a mulher tenta se desvencilhar quando ela é empurrada no chão com tudo, com a criança, leva um chute ainda, o cara vai lá, pega a criança e sai correndo. Olha, imagina só o desespero. Aí vem um pedestre e tenta recuperar a criança. Cai o celular do criminoso ali no chão também. Na hora que isso acontecia, era no período da manhã. E aí eles entram ali nesse embate físico, corporal, quando a criança consegue ser resgatada pela senhora que a acompanhava. E aí a mulher naturalmente sai correndo deste ambiente e o criminoso fica para trás. Agora ele vai responder. Qual que é o crime aí, Priscila? Então, eu estava aqui pensando, Koba, qual era a finalidade? Porque para ser, né, tentativa, a gente tem a extorsão mediante sequestro, a gente tem a questão da extorsão. Agora, se é extorsão mediante sequestro, pressupõe um dolo de vantagem econômica, né? Em especial vantagem. Então, eu faço o quê? Eu privo a liberdade de alguém, essa foi a tentativa, ou teria sido a tentativa dele, para trocar a liberdade dessa pessoa por uma vantagem financeira. Como ele não conseguiu nem privar, então fica na esfera da tentativa. Agora, vai precisar investigar se era essa a finalidade, porque exige um dolo específico que a gente chama, né? Que é a troca da liberdade da pessoa por essa vantagem econômica. Não me parece que não seja esse o intento, mas aí eu fico, será que ele conhecia, não conhecia, né? Aparentemente não. Alguns pontos ficam aí sem resposta, né? Porque poderia também, a gente tem o crime Pode ser qualquer coisa, né, Priscila? Pode. A gente tem o crime de extorsão mediante sequestro, que é um crime patrimonial, como eu disse, mas a gente tem o crime de cárcere e sequestro, que é só a privação da liberdade. Então, a investigação, acho que está um ponto ainda, né, em aberto, para verificar qual é, e você bem disse, isso foi falado em todos os noticiários, que me parece que ele estava dentro de uma embriaguez, mas é importante a gente falar que se a pessoa se embriaga porque ela quer, isso faz, né, não faz diferença para nós no direito penal, a não ser que ele se embriague querendo praticar o crime, que isso é causa agravante de pena. Então, nada... isso mesmo, que te libera em causa. A gente vai partir do pressuposto de que ele bebeu e eu vou trabalhar com a consciência dele antes da questão ébria. Se bebeu para ter coragem de praticar o crime... agrava. É pior ainda. É mais grave ainda. Mas isso pode levar também a uma série de investigações com outras questões mais graves até, né? Sim. A gente está falando de tráfico de menores, a gente está falando de possibilidade de alguém que queria se aproveitar, importunar ou abusar sexualmente desta criança, tráfico de órgãos, tem os casos gravíssimos e que, é claro, não há nenhum indício só pela imagem que a gente vê. Isso vai caber à polícia depois saber se tinha indício, troca de mensagens, anotações, documentos, os computadores, o celular dele, se tinha algo que indicasse para algo mais grave, como esses tantos outros crimes, né, Priscila? Você falou uma coisa muito importante, não sei se todos sabem, mas o tráfico de pessoas, eu não tinha me atentado a isso, né? Que está no artigo 149, eu tô falando
É porque eu gosto de fundamentar, né? Assim como vocês... Eu tô aqui no cursinho anotando. Não. Assim como... Serendipidade. Enciclopédia. Não. Eu gosto de falar os artigos para as pessoas entenderem de onde a gente tira, porque não é da nossa cabeça, né? Mas a gente tem um crime no Código Penal, não vou falar artigo, que fala o tráfico de pessoas e não sei se todos sabem, a gente tem 3 crimes mais rentáveis do mundo. Então, quais são eles? Tráfico de drogas, tráfico de armas e o tráfico de pessoas. Nossa. São os crimes mais rentáveis do mundo. E eu não tinha me atentado a isso, Koba. Pode ser que seja, sim, uma possibilidade de privar a liberdade dessa pessoa para poder, entre outras finalidades que estão no artigo, fazer o tráfico de órgão. Sim. Quem sabe artigo, são 2 qualidades de pessoas que sabem artigos. O preso sabe todos os artigos. E a Priscila, os professores de cursinho. Né? Gesualdo, quero a sua opinião também. É uma cena, no mínimo, curiosa, né? Para não dizer. Pode ser até uma outra situação. Já aconteceu casos, não sei se é o caso, situação exatamente, mas poderia ser o pai da própria criança que estava privado numa visita, por exemplo, que é um outro crime aí, que é um crime de violação à determinação judicial. Mas tudo depende. A gente está no campo aqui da especulação, da elucubração, como falávamos agora, né? Precisa de um esclarecimento melhor por parte da polícia, assim. Sabe dizer se ele foi preso, se ele já foi encontrado? Não, está sendo investigado. Não é isso? O Fernando já vai confirmar pra gente se a gente já tem notícia aí de prisão dessa pessoa. Ainda bem, tem uma câmera ali com boa qualidade que dá para identificar. Imagina se não está passando aquele transeunte, aquele pedestre na hora lá. O que teria acontecido? Deus me livre. Agora, eu acho que esse é o ponto mais importante a levantar. Mais uma vez, uma câmera ajuda a entender o que possa ter acontecido. Quantas e quantas vezes, hoje mesmo nós trouxemos 2 casos aqui. É muito comum a gente poder esclarecer coisas por esse excesso de câmeras que tem em todos os lugares. É bom demais. Os malefícios que possa trazer uma câmera são tão pequenos, tão irrisórios, perto dos benefícios, que acho que todos deveríamos estimular o uso de câmera, inclusive por policiais. Mas eu insisto, não quero impor o meu pensamento aos policiais, porque eles têm que saber agir, como agir, muito melhor do que eu, logicamente. Fala, Krigner. Eu não sei, eu posso estar com uma visão muito equivocada, Koba, mas não me parece ele uma tentativa clássica aí de sequestro, porque quando ele pega a posse da criança, ele não sai correndo com a criança, ele fica ali meio que como perdido, né? Ele, claro que ele faz uma abordagem, né? Ele tenta chamar a atenção da criança, aí a tia, acho que é tia, não sei, leva para longe e aí ele se ira ali, frustra e começa a praticar agressão. Mas ele não parece que é alguém como um sequestrador, como a gente já viu em outros casos, que vai lá de uma forma sorrateira, pega a criança e sai correndo, né? Então, e ela mesma, a atitude da tia também não é comum. Se ela fosse um crime de sequestro, alguma coisa, ela saiu andando. Saiu andando, a cabeça ela teria saído correndo. Tem alguma coisa a cabeça pode ser o próprio pai. Tá deixando esse caso aí um pouco fora do padrão. Mas saía correndo, gritava, ela tava... Um bêbado, mas um louco também, né? Um cara que não tem condições de estar no convívio social. Isso acho que a gente já pode já tirar aí de tabela. Não tem condição de um cara desse estar na rua. Ele fala com a criança. Seja pela bebida, né? Ele fala com a criança. Só para trazer a informação completa da nossa Fernandinha Antunes, que nos dirige hoje aqui, é a babá da criança que está com ela e ele foi detido, prestou depoimento e segue preso. Informação completa aí para todos nós. Ele fala, ele tenta falar, tinha acabado de sair a mão, né? Faz alguma coisa. E teria acabado de sair de uma balada também. Completa a informação a Fernandinha Antunes. E aí duas coisas que traz o Krigner aí. Ou ele pode estar bêbado ou pode ser um louco. A questão é a seguinte, se ele está bêbado e simplesmente só está bêbado, ele responde pelo crime, dependendo do caso até pode ser agravante, como já nos explicou aqui a Priscila. Mas se ele é um louco, ele não comete crime, né, Priscila? E aí ele pode responder por medida de segurança, ele seria um inimputável. E aí, Priscila? Fica solto? Não, é assim, ó. Aí ele pode ficar preso, entre aspas, para sempre, teoricamente. Se a pessoa tem doença mental incompleto ou retardado, que é o tempo do crime. Então, não é só ser doente mental, tá? Então, a gente adota a teoria biopsicológica. O que é isso? Eu preciso ter a doença mental e essa doença mental tem que fazer com que ele não se comporte de acordo com esse entendimento, afastando o caráter ilícito que ele faz. Então, se ele tem uma doença mental e ele não sabe o que ele está fazendo ali, pegou a criança e quem vai apurar isso é a perícia, tá? Através de insanidade mental, aí ele tem isenção de pena, mas ele vai receber medida de segurança. O que é medida de segurança?
criança? É uma internação, unidade de tratamento, enfim, onde ele recebe medicação e aí o Koba disse que ele pode ficar muito mais tempo. Por quê? Porque ele fica internado e essa desinternação pode acontecer. Então, a cada ano ele faz perícia para ver se ele afastou a periculosidade. Agora, quem vai poder afirmar isso é só o perito, a pedido aí das partes no processo, eventualmente, processo que venha a surgir, para poder configurar que essa doença mental afastou o conhecimento do que ele sabia do que fazia. Porque tem gente que tem doença mental, e é bom a gente explicar para a nossa audiência, e sabe perfeitamente o que faz. Então, isso não faz com que haja isenção de pena. Só para vocês terem referência aí, o próprio Adélio Bispo, a perícia concluiu que ele era inimputável. Ou seja, que ele tinha essa falta de condição de discernir os próprios atos na ocasião da facada, exato. E aí o Adélio, ele fica por 3 anos, não é isso, Priscila? Isso, e depois, ano a ano, tem a sua reavaliação. Isso. E esse ano a ano pode ser para sempre, pode ser até mais do que ficaria preso em crimes gravíssimos. Ou por exemplo, o maníaco do parque, Francisco de Assis, se eu não me engano o nome do maníaco do parque, ele vai ser solto agora em 2028, porque terá dado 30 anos de prisão, desde que foi preso, que era o tempo máximo de que uma pessoa poderia ficar preso quando dos fatos que levaram ele a essas condenações. Depois a gente teve uma mudança na lei que ampliou para 40 anos, mas só que só vale dali para frente, não pode retroagir para prejudicar o réu. E aí, por exemplo, o Francisco de Assis Pereira teve também uma perícia, e na perícia ficou configurado ali pelos peritos de que ele era semi-inimputável. Ou seja, ele não era totalmente alguém que não tinha condições de discernir os próprios atos. Talvez, para a sociedade fosse melhor, é claro que isso não influencia uma decisão de um perito isento, fosse melhor que ele fosse considerado inimputável, que ele poderia ficar muito mais tempo. Porque qual é a dúvida? Saindo da cadeia, o maníaco do parque, será que ele volta a delinquir? Será que ele volta a cometer crimes como os tantos crimes bárbaros que cometeu? Enfim, essa é a questão. Eles vão ter que pagar para ver, né? Eu não sei quem manifestou pedindo que ele ficasse. Eu não sei se eu estou confundindo. Não foi essa? Saiu uma notícia desse sentido. Que alguém falou... Ele justamente com a questão desse. Vai voltar a cometer o crime. Aí não está... Agora, só para falar, o Champinha... Jesus, o que aconteceu? Ele cometeu o fato, um ato similar, fato análogo a crime, então ele era menor de 18 anos, então até 21 ele pode ficar em internação. E aí, o que aconteceu? É uma gambiarra jurídica. Isso que eu quero explicar. Interditaram para poder falar que ele não tem atos da vida civil, e aí mantiveram isso. E aí, em razão disso, internaram o Champinha, que, salvo o juízo... Isso. Tem algo em torno de 20 anos também. Porque, teoricamente, ele deveria sair com 21 anos de idade. Veja só. Mas o que me parece mais importante, seja um caso, seja outro, é que quando as pessoas ofereçam risco à sociedade por ser criminoso ou por ser como se diz? Doente mental. Inimputável, que a sociedade seja protegida e essas pessoas fiquem isoladas. Eu acho que isso é o mais bem difícil desinternar mesmo. Uma pergunta que chega também da Fernandinha, que deve ser a dúvida de muita gente. Priscila, vamos esclarecer. Por que o maníaco do parque foi condenado a 200 e tantos anos e vai ficar só 30 anos preso? Vai, explica lá. Eu vou explicar. Então, o artigo, por favor. 75. O artigo, ele tá me zoando. O artigo 75 do nosso Código Penal. Sabe tudo, é impressionante. Ele sofreu uma mudança, então a gente tinha até 30 anos de limite de cumprimento de pena, o que é diferente dele poder receber uma quantidade de pena. Te explico. Então, se ele recebeu 200 anos, não tem problema nenhum. O único problema é que, como nós não temos a prisão perpétua, ele não fica todo o tempo preso. Então, a gente limita o cumprimento de pena. Então, por que a gente limita o cumprimento de pena? Ele pode pegar 500 anos, mas hoje, atualmente, ele fica 40. Então, uma coisa tem nada a ver com a outra. O que tem lá no Código Penal falando do limite de cumprimento é porque, vamos pegar aqui qualquer crime, o máximo é 40? Só aqui fazendo um cálculo. Se ele pegou 400, a gente tem alguns institutos que o beneficiam. Por exemplo, progressão de regime, livramento condicional. Então, a gente faz o cálculo sobre o montante total. Então, se ele pegou uma pena de 400, ele não vai ter algum benefício antes dos 40. Então, em razão disso, para que não haja uma perpetuidade
perpetuidade nos benefícios que seriam dados, o nosso Código Penal limita o cumprimento. Mas deixa eu também explicar uma outra coisa. Ele fica 40, mas se ele volta a delinquir, eu somo de novo e aí ele fica mais 40. Tá? Então, só para não dar uma perpetuidade dentro desse cumprimento, sem que ele tenha, já que a gente adota um sistema progressivo de pena. É só isso. E aí, senhor, muitos desses promotores, enfim, em casos dessa natureza, dessa amplitude, eles miram no quê? No 6 vezes 40. Por quê? Porque se ele ficar 6 vezes 40, que eu não sei fazer essa conta, faça aí, Priscila, é garantia de que ele vai ficar os 40 anos sem progredir, entendeu? Porque se ele pega 45 anos de prisão, por exemplo, quando dá um sexto, ele progride para o regime semiaberto. Mas é bom a gente também lembrar que ele não cometeu um crime, né? Exato, foram vários. Isso, então são vários crimes. Eles podem ou não terem sido deferidos a sentença de forma isolada ou dentro de um cúmulo material, que são a soma das penas. Só que quando ele passa a executar essas penas, a gente unifica. Então, pegam todas as penas, unifica para fins do cálculo. E essa ação foi tão complexa que eu lembro na época que parte das vítimas ou parte das pessoas que denunciaram ele, ou parte das mortes que identificaram com ele, o juiz declarou que não foi ele por algum motivo. Não, acho que esse caso não foi ele, porque senão a pena ia ser muito maior. Bom, mas também chegamos na conclusão que mais de 240 anos de pena não adianta nada, né? Porque não adianta. Adianta porque ele fica os 40. Não, mas então, mais de 240. Porque um sexto sim. É mais de 40, quer dizer, 241 ou 240 não, mas deixa coisa. É que você já fez a conta, né? Só pra exatamente. Você já fez a conta. Deixa eu explicar. A depender do crime, né, já que a gente está falando, ele não fica só um sexto, tá? A gente teve mudança no artigo 112 da Lei de Execução Penal, onde, a depender da gravidade, se ele é primário, se ele não é, por exemplo, se é hediondo e tem resultado morte, ele tem que ficar 70%. Né, dessa pena. Então, ainda é importante que a pena, dentro de um sistema trifásico de exeração dessa sentença, ela seja dada alta. Deixa eu fazer uma pergunta. E o Marcola? 40 anos, tá livre? Não, então, o problema do Marcola é que ele vai cometendo outro, né? Então... tá. E ele entra em RDD, enfim, organização criminosa. Eu acho que, eu não sei, ele vai estar beirando 40. Sim. Se beirar 40 e ele não tiver novos, ele sai. Agora, tem essa, hein? Tem essa. A lei aplica-se para todos, né? A gente tem um princípio no direito penal que é a generalidade, ou seja, é para aplicar para todos, então, indistintamente. Então, se ele tem 1000, ele está preso a 40, ele deve ser solto. Eu quero indicar aqui um livro do Ulysses Campbell, que fala sobre o maníaco do parque. E o Ulysses Campbell é o mesmo que escreveu a trilogia da Elise Matsunaga, da Suzanne Richthofen, da Flor de Lis, e agora ele escreveu também um livro sobre o maníaco do parque, e ele conta lá um detalhe muito interessante sobre quando ele é preso, que ele vira uma figura midiática, muitas cartas são enviadas para ele na cadeia. Há quem diga que seja o recordista. Ele não tem informações dos números, se de fato é ou não recordista. Fato é que ele recebeu muitas cartas, inclusive teve 2 namoradas a partir destas cartas que chegaram para ele. E inclusive uma dessas namoradas pediu à justiça o direito de ter visitas íntimas com ele, e a justiça negou pelo caráter dos crimes que ele estava respondendo, justamente todos de violação sexual com violência gravíssima. E aí esta mulher que teve esse pedido negado pela justiça, porque a justiça entendeu que não poderia ter visita íntima, foi se despedir dele, porque então para ela não servia aquele relacionamento só por carta, e no dia em que eles foram se despedir, ele pediu um último beijo de adeus. E aí, pela cela, ele abraça ela e ele morde a boca dela e arranca ali, enfim. O Hannibal mesmo. Assim, é uma figura que em 2028 pode estar nas ruas novamente. Veja só o que a gente tem aqui para esperar. Vai ser uma discussão jurídica interminável a situação do maníaco do parque.